10 palavras que fazem o Espírito Santo responder quando o desespero toma conta da sua alma. Há momentos em que o céu parece completamente fechado. O silêncio é tão denso que parece pesar sobre o peito. Você ora, chora, pede respostas, mas tudo o que ouve é o eco da sua própria voz. É como se Deus tivesse se afastado e o Espírito Santo tivesse se calado. O desespero começa a tomar conta da alma e cada pensamento se transforma em uma tempestade interna. Você tenta se manter firme, mas dentro de você há um grito que não sabe mais como orar. É nesse lugar de cansaço, onde a fé parece esgotada, que o Espírito começa a observar o coração em silêncio, esperando o momento em que as palavras certas despertem o céu. Essas palavras não são frases bonitas, nem promessas ensaiadas. Elas são o reflexo de uma alma despida diante de Deus. São palavras que o Espírito Santo reconhece como som familiar, porque vêm de um lugar de rendição e verdade. Existem palavras que quebram a distância, que abrem brechas no invisível, que fazem o céu se mover quando a alma já não aguenta mais. Este vídeo é um convite para que você as descubra, não apenas com a mente, mas com o coração. Hoje, você vai entender por que há momentos em que o Espírito não responde com barulho, mas com presença. Porque certas palavras atravessam o impossível e fazem o céu se inclinar sobre a terra. Cada palavra é uma chave, e cada chave abre uma dimensão da fé que o desespero tentou apagar. Prepare-se, porque o que você vai ouvir não é teoria nem consolo superficial. É direção espiritual para o tempo da dor. É o mapa que o Espírito Santo deixa quando o desespero tenta apagar a voz de Deus dentro de você. Agora, feche os olhos por um instante, respire fundo e deixe sua alma se aquietar, porque o Espírito não entra onde há barulho, ele se move no lugar onde o coração começa a se render. Quando o céu parece fechado, há dias em que orar se torna um peso, em que as palavras saem, mas parecem não alcançar o alto. Você fala com Deus, mas o céu não responde. A alma tenta crer, mas sente-se abandonada, esquecida. O desespero cresce e o medo se infiltra como se a fé tivesse sido arrancada pela raiz. Nesse estado, tudo dentro de nós grita por uma resposta, qualquer sinal de que o céu ainda está ouvindo. É nesse silêncio divino que muitos desistem. Confundem a ausência de som com a ausência de Deus. Mas o céu nunca se fecha, o coração é que se distancia. Quando o Espírito Santo parece distante, ele na verdade está mais perto do que nunca, observando a batalha invisível entre a sua dor e a sua esperança. Ele espera o instante em que sua voz deixa de tentar convencer e começa a simplesmente existir, porque o céu não responde à performance, responde à verdade. Quando o coração para de fingir força e admite, eu não sei mais o que fazer, o Espírito Santo se move. O silêncio não é castigo, é convite. Ele nos chama a um tipo de oração que não vem da boca, mas do quebrantamento. Muitos buscam milagres, mas o primeiro milagre é suportar o tempo do silêncio sem perder a fé. É entender que o céu não está calado por desinteresse, mas preparando a resposta certa no tempo exato. Quando o desespero toma conta, o Espírito Santo começa a ensinar que o poder não está em orar mais alto, mas em confiar mais profundo. Então, se o céu parece fechado, não desista. Talvez seja apenas o som de Deus abrindo um novo caminho dentro de você. E quando essa porta se abrir, você vai perceber que o silêncio foi, na verdade, o primeiro sinal de que ele estava prestes a falar. O som que rompe, o silêncio de Deus. Há um instante em que o coração para de lutar contra o silêncio e começa a ouvir algo diferente. Não é uma voz audível, nem um sinal vindo do alto. É um som interior, suave, quase imperceptível,
que começa a nascer no fundo da alma. É como se o Espírito Santo soprasse uma nota escondida dentro do peito e dissesse: agora você está pronto para me ouvir. Esse som não vem das palavras, vem da entrega. Ele não aparece quando você fala muito, mas quando aprende a ouvir com o coração. O som que rompe o silêncio de Deus não é feito de ruído, é feito de rendição. É o som de quem não está mais tentando provar nada, apenas permanecendo diante de Deus, nu de pretensões, quebrado e verdadeiro. É o som que o céu reconhece como fé. O Espírito Santo não se move pelo desespero que grita, mas pelo coração que confia, mesmo sem entender. Quando o desespero perde força e a alma começa a se aquietar, o Espírito encontra espaço para responder. Há algo poderoso no momento em que você deixa de tentar controlar o modo como Deus vai agir. É nesse instante que o céu se inclina. Porque Deus não está em silêncio, Ele está afinando sua alma para que ela se torne capaz de escutar o que o mundo não consegue ouvir. Esse som é a ponte entre o que você sente e o que Deus está prestes a revelar. Quando o Espírito começa a mover o ar dentro de você, tudo muda. A mente se acalma, o medo perde autoridade e uma paz sem explicação começa a tomar forma. É a confirmação de que Deus não o abandonou. O silêncio foi apenas a moldura para que o som da presença dele fosse ouvido de forma mais pura. Então, quando parecer que o céu não responde, ouça o som que nasce dentro do seu espírito. Ele é o prenúncio da resposta. É a linguagem secreta entre Deus e o coração que se rendeu. E quando esse som ecoa dentro de você, o desespero perde o trono e a fé assume o lugar de comando. A linguagem esquecida do Espírito. Existem palavras que não foram criadas pelos homens, mas reveladas pelo Espírito. Elas não pertencem ao vocabulário comum, porque não são sons produzidos pela boca, e sim movimentos da alma diante de Deus. É uma linguagem que o tempo apagou, mas o Espírito Santo continua sussurrando dentro de quem o busca de verdade. Essa é a linguagem da fé que não precisa de explicações, da esperança que sobrevive sem garantias, do amor que continua mesmo quando tudo dói. Quando você começa a falar essa linguagem, o céu entende, porque ela nasce do mesmo Espírito que habita em você. É o idioma da intimidade com Deus, aquele que não depende de palavras bonitas, nem de fórmulas espirituais. É a linguagem de quem vive o Evangelho, não como teoria, mas como respiração. E o que poucos entendem é que o Espírito Santo não se comunica apenas com quem fala, mas com quem sente. A linguagem esquecida do Espírito é feita de gestos simples. O perdão concedido em meio à dor, o louvor em tempos de perda, a confiança quando nada faz sentido. Cada uma dessas atitudes é uma palavra celestial pronunciada em silêncio, e o céu inteiro se move quando ela é dita. O Espírito não precisa de discursos, ele precisa de corações disponíveis. Quando o Espírito Santo encontra alguém que volta a falar essa língua, o impossível começa a se reorganizar. As feridas viram testemunho, o desespero se transforma em altar, e o coração, antes em ruínas, volta a pulsar com propósito. Essa é a linguagem que o inferno não compreende, porque ela nasce da comunhão, não do medo. Você não precisa aprender a falar mais. Precisa apenas se lembrar do que o Espírito já gravou dentro de você desde o dia em que Deus o chamou pelo nome. Essa é a língua da eternidade, esquecida por muitos, mas reconhecida pelo céu em cada suspiro de quem se rende. O grito que se torna oração. Chega um ponto em que o sofrimento já não cabe mais dentro de nós. O corpo treme, a mente se cansa e o coração parece implodir. Nesse instante, o grito que sai da alma não é apenas dor, é um pedido desesperado por Deus. E o que muitos não percebem é que para o Espírito Santo, esse grito já é oração.
Porque o céu entende o som do desespero quando ele vem de um coração quebrado, sincero e real. Quando as palavras acabam, Deus começa a ouvir o que está por trás do silêncio. O grito da alma é a confissão mais pura de quem não sabe mais o que dizer, mas ainda crê que existe alguém ouvindo. É a oração sem estrutura, sem forma, sem ensaio. É o clamor que atravessa as paredes do medo e chega ao trono de Deus, não porque é bonito, mas porque é verdadeiro. O Espírito Santo se move nas orações que não têm forma. Quando você não consegue organizar o que sente, ele traduz cada lágrima, cada suspiro, cada pensamento fragmentado em um pedido claro diante de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até o seu desespero pode se tornar a ponte entre você e o céu. A força da oração não está na eloquência, mas na entrega. Quando o seu grito se transforma em rendição, ele perde o tom da dor e ganha o som da fé. Porque o Espírito Santo não ignora o coração que clama com sinceridade. Ele se aproxima, toma a dor pelas mãos e começa a moldá-la em consolo. Então, não se envergonhe das suas lágrimas. Elas são palavras espirituais que o céu entende melhor do que qualquer discurso. O seu grito, quando entregue a Deus, se transforma na canção que o Espírito Santo usa para abrir o caminho da cura dentro de você. É nesse momento que o desespero deixa de ser um fim e se torna o início da restauração. Quando a alma diz o nome certo. Há um momento em que o coração cansado encontra a única palavra capaz de reacender tudo: o nome de Deus. Quando a alma, exausta e sem forças, sussurra Senhor, algo no invisível se move. Porque o Espírito Santo reconhece esse som como um chamado legítimo, o clamor de um filho voltando para casa. Dizer o nome certo não é pronunciar um som, é tocar o coração do Pai com sinceridade. Quando você diz Jesus sem aparência, sem formalidade, sem medo, esse nome se torna uma ponte entre a sua dor e a presença divina. O nome de Jesus não é uma palavra comum, é uma chave espiritual que abre portas que o desespero tentou trancar. Há poder nesse nome, porque ele carrega toda a autoridade do céu e toda a compaixão de Deus pelo ser humano. Cada vez que você o pronuncia com fé, a escuridão perde força e a paz começa a reconstruir o que o medo destruiu. No instante em que a alma diz o nome certo, a presença do Espírito Santo se manifesta. Porque esse nome é o selo da aliança, é a lembrança do sacrifício, é a expressão viva do amor que venceu a morte. Quando você o chama, não está apenas pedindo ajuda, está reconhecendo quem é o centro da sua existência. Muitos tentam resolver a dor com palavras vazias, mas uma única menção de Jesus, dita do fundo da alma, tem poder para mudar a atmosfera. O Espírito Santo responde, não porque você usou a palavra correta, mas porque reconheceu o nome certo com o coração certo. Nesse instante, o desespero começa a perder domínio. O peso diminui, a esperança respira de novo e uma presença invisível envolve o ambiente. Porque onde o nome de Jesus é pronunciado com fé, o impossível deixa de ser um muro e se torna uma porta aberta. E é nesse encontro entre o coração ferido e o nome santo que o Espírito Santo revela. O céu nunca se calou, apenas esperava ouvir o nome certo dito pela alma certa, o peso invisível que se rompe. Existe um peso que não se vê, mas que se sente em cada respiração. É o fardo das culpas antigas, das mágoas que ficaram presas no coração, das palavras que feriram e nunca foram curadas. Esse peso não é físico, mas espiritual. Ele se acumula silenciosamente até que a alma começa a se curvar e o desespero encontra espaço para crescer. É nesse ponto que o Espírito Santo decide agir,
porque ele não suporta ver um coração aprisionado em dores que já poderiam ter sido libertas. Quando você começa a falar com Deus de verdade, esse peso começa a se romper. Não porque você se torna mais forte, mas porque o Espírito se torna mais livre dentro de você. Ele remove, uma a uma, as correntes invisíveis que o medo construiu. À medida que você perdoa, o céu se abre. À medida que confessa, a paz entra. À medida que entrega, o Espírito age. O poder do Espírito Santo está em transformar peso em presença. Aquilo que antes o esmagava se torna o lugar onde Deus manifesta consolo. A culpa se transforma em arrependimento e o arrependimento em renovação. Quando a alma entende que não precisa mais carregar o que já foi perdoado, o Espírito encontra espaço para curar o que ainda estava ferido. O peso invisível se rompe quando você para de se esconder e se permite ser alcançado. O Espírito Santo não exige perfeição, ele procura rendição. Ele não espera que você prove que merece, ele só quer que você permita que ele entre. Porque o que o desespero chama de fim, o Espírito chama de começo. E quando o peso cai, o corpo respira diferente. O coração volta a bater leve e o som do silêncio deixa de assustar. Nesse instante, a presença de Deus se torna tão real que você entende que a dor nunca foi o fim da história. Foi apenas o caminho para o reencontro com o amor que liberta. A palavra que desarma o medo. O medo é a voz que tenta calar a fé. Ele sussurra que Deus não vai agir, que você está sozinho, que nada vai mudar. É uma força sutil e constante que aprisiona a mente e paralisa o coração. Mas existe uma palavra que o Espírito Santo reconhece e que tem poder para desarmar o medo: confiança. Quando você a pronuncia, não com a boca, mas com o coração, algo muda na atmosfera espiritual. Confiar é dizer ao Espírito Santo: eu não entendo, mas continuo aqui. É escolher permanecer quando tudo em você quer fugir. É declarar, no meio da dor, que Deus ainda é Deus. Essa palavra desarma o medo porque ela o enfrenta com rendição, não com resistência. O medo grita, exigindo controle. A confiança responde com entrega. E é nessa rendição que o Espírito Santo encontra espaço para agir. Quando o medo domina, ele faz você duvidar até do que Deus já fez. Ele reescreve sua história com mentiras e tenta apagar os rastros da presença divina. Mas quando a confiança entra, o medo perde a narrativa. Porque a fé não precisa enxergar o resultado, ela apenas se ancora na certeza de quem Deus é. O Espírito Santo nunca prometeu ausência de batalhas, mas garantiu presença constante. Quando você confia, o medo deixa de comandar as suas decisões e passa a ser apenas um ruído distante. O Espírito transforma essa confiança em força invisível, em serenidade diante do caos, em coragem que não se explica. E de repente, aquilo que antes assustava começa a perder forma. As vozes internas se calam, o peito volta a respirar em paz e a mente se alinha à voz de Deus. O medo não desaparece porque foi vencido por você, mas porque foi silenciado pela presença do Espírito que habita em você. E nesse instante, o desespero perde poder, porque onde há confiança, o Espírito Santo reina, o sopro da rendição. Há um instante em que o Espírito Santo pede apenas uma coisa: que você pare de lutar contra ele. Rendição não é desistir, é ceder ao amor que sabe o que faz. É o momento em que o coração, cansado de tentar controlar o incontrolável, decide entregar tudo nas mãos de Deus. Nesse exato ponto, o Espírito começa a soprar. É um sopro suave, mas cheio de poder. Ele não vem para dominar, vem para reconstruir. O sopro da rendição é diferente de qualquer outra experiência. Ele não traz barulho, mas traz direção. Ele não vem com respostas prontas, mas com uma paz
que faz as perguntas perderem força. Quando você se rende, o Espírito encontra espaço para respirar dentro de você. E o que antes era desordem começa a se alinhar. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o seu interior finalmente se calou diante da presença de Deus. A rendição é o lugar onde o orgulho morre e a fé nasce. Quando você solta o controle, Deus assume o comando. E o que parecia perdido se reorganiza sob o toque do Espírito. Ele sopra sobre as cinzas e reacende aquilo que o medo apagou. É o mesmo sopro que deu vida a Adão no princípio, o mesmo que ressuscitou Jesus, o mesmo que hoje deseja restaurar sua alma. Enquanto você tenta resolver tudo com força própria, o Espírito observa em silêncio. Mas quando você suspira e diz, eu não posso, mas tu podes, o céu inteiro se move, o sopro divino entra, atravessa as feridas, remove os pesos e planta uma nova força. Esse é o segredo da rendição. Você perde o controle, mas ganha a presença. O Espírito Santo não age onde há resistência. Ele habita onde há entrega. E quando o sopro dele enche seu interior, o desespero perde o fôlego e a esperança volta a respirar dentro de você. As palavras que o céu guarda. Há palavras que o tempo não apaga, porque o céu as guarda como tesouros eternos. São expressões simples, mas cheias de verdade. Fé, misericórdia, gratidão, confiança. O Espírito Santo reconhece cada uma delas como se fossem notas de uma canção celestial. Elas têm peso espiritual porque nasceram de momentos em que a alma escolheu crer, mesmo sangrando. Quando você pronuncia essas palavras diante de Deus, o céu se inclina para ouvir. Fé é a primeira delas. Quando tudo está desabando e ainda assim você diz, eu creio, o Espírito se move, porque fé é o idioma que o céu entende. Misericórdia é outra palavra que toca o coração de Deus. Quando você pede ou oferece misericórdia, o Espírito Santo vê humildade e onde há humildade, há presença. Gratidão, por sua vez, é o som que mantém o céu aberto. A alma grata não perde o foco no que falta, mas celebra o que permanece. E confiança é o selo final, a entrega total ao plano divino. Essas palavras não são mágicas, são chaves espirituais. Cada uma abre uma dimensão diferente da presença de Deus. Quando você as pronuncia, o Espírito Santo as reconhece, porque são palavras que Ele mesmo ensinou à sua alma em momentos de dor. Elas não vêm da mente, vêm da eternidade plantada dentro de você. O céu guarda essas palavras porque elas representam o amor em ação. São as marcas dos filhos que decidiram permanecer firmes, mesmo quando tudo parecia perdido. Quando você fala com o coração e usa essas palavras, não está apenas orando, está se alinhando ao coração de Deus. E quando essa sintonia acontece, o desespero se desfaz e a presença divina toma conta do ambiente. Essas palavras são eternas, porque nascem da comunhão, e tudo o que nasce da comunhão se torna indestrutível. O Espírito Santo as recolhe, as guarda e as transforma em resposta no tempo certo. Por isso, quando sentir que sua oração não chega a lugar nenhum, lembre-se, talvez ela já tenha chegado e o céu apenas a esteja guardando, preparando o momento perfeito para devolvê-la em forma de milagre. Quando o Espírito responde no silêncio, há um tipo de resposta que não vem com palavras. Ela chega em forma de paz. É o instante em que o coração para de lutar e uma serenidade inexplicável toma o lugar onde antes só existia desespero. É aí que o Espírito Santo fala mais alto, mesmo sem emitir som algum. O silêncio se transforma em linguagem, e o que antes parecia ausência se revela como presença. Quando o Espírito responde no silêncio, ele não está ignorando sua dor. Está curando-a de forma profunda. Ele retira o ruído da ansiedade para que você consiga perceber o mover invisível de Deus.
Cada respiração se torna oração, cada pausa se torna direção. É nesse espaço entre o que você espera e o que ainda não aconteceu que o Espírito age com mais intensidade. O silêncio de Deus é diferente do silêncio humano. Ele não é vazio, é cheio de propósito. Às vezes, o Espírito cala porque já falou tudo o que você precisava ouvir. Outras vezes, ele se cala para ensinar que a fé não precisa de confirmações. É um convite à maturidade espiritual, um chamado para confiar mesmo quando não há sinais. No silêncio, o Espírito reorganiza o caos interno. Ele acalma as tempestades invisíveis, desmonta as dúvidas e faz a esperança florescer de novo. O que parecia demora era, na verdade, preparação. O Espírito não trabalha no barulho da pressa, mas na quietude da confiança. Quando o Espírito responde no silêncio, você entende que nem toda resposta precisa ser audível. Às vezes, a maior resposta é o fato de você ainda estar de pé, ainda crendo, ainda respirando. Porque o silêncio não é o fim da conversa, é o início de uma nova comunhão. É o momento em que você deixa de buscar sinais externos e começa a reconhecer o Espírito Santo dentro de si. E quando essa consciência desperta, o desespero perde força. Porque o verdadeiro milagre não é quando o silêncio acaba, mas quando você aprende a ouvir Deus dentro dele. A voz que surge dentro de ti. Depois que o silêncio cumpre seu propósito, algo novo começa a nascer. Não é uma voz vinda do céu, nem um som audível que ecoa do lado de fora. É uma voz mansa e firme que surge dentro de você. Uma voz que não impõe medo, mas desperta paz. É o Espírito Santo falando, não ao redor, mas dentro da sua alma. E quando ele fala, até as feridas entendem. Essa voz não discute, não força, não grita. Ela guia. Ela se manifesta nas intuições que trazem paz, nas lembranças que curam, nas verdades que libertam. É como se o próprio Deus colocasse dentro de você um novo ritmo, uma melodia que o conduz de volta ao centro. Quando o Espírito fala, não há confusão, há clareza. Mesmo que ele não revele tudo, a alma reconhece o caminho. A voz do Espírito é o oposto do ruído da mente. O medo fala alto, a culpa fala rápido, mas o Espírito fala com amor. Ele não alimenta o desespero, ele o desarma. Quando você ouve essa voz, percebe que Deus nunca se afastou, apenas esperava que o coração se calasse o suficiente para escutá-lo. Muitos esperam sinais externos, visões, respostas imediatas, milagres visíveis. Mas o Espírito prefere operar de dentro para fora. Ele transforma a confusão em sabedoria, o remorso em arrependimento, a dor em propósito. E quando você começa a reconhecer essa voz, algo muda para sempre, porque ela se torna sua bússola espiritual, a direção que o mundo não pode dar. Essa voz é a mesma que acalmou o mar em Marcos capítulo 4, versículo 39. A mesma que chamou Lázaro de volta à vida em João, capítulo 11, versículo 43, e a mesma que agora chama você de volta à comunhão. Quando o Espírito fala, até o impossível obedece. Ele não apenas orienta, ele ressuscita o que parecia perdido. E é nesse diálogo interno entre a alma e o Espírito que nasce o verdadeiro renascimento. Porque a voz que vem de Deus não é para ser ouvida uma vez, é para ser vivida todos os dias. O reencontro com a presença. Há um instante em que a alma, depois de tanto buscar, finalmente sente o que o coração sempre soube. Deus nunca foi embora. O reencontro com a presença do Espírito Santo não acontece em templos nem em multidões, mas dentro do silêncio que foi curado. É o momento em que você percebe que o mesmo Deus que parecia distante estava ali o tempo todo, sustentando você nas horas em que achava que não suportaria mais. O reencontro não é um evento, é um retorno. É o instante em que a fé deixa de ser teoria e se torna respiração.
O ar parece mais leve, a mente mais clara, e o coração, antes em pedaços, começa a pulsar com uma paz que não vem deste mundo. Essa é a assinatura do Espírito Santo. Ele não apenas chega, ele restaura. Quando a presença dele se manifesta, o que estava morto volta a ter propósito, o que estava apagado volta a ter brilho, e o que parecia perdido se transforma em testemunho. A presença do Espírito não é apenas sentida, é vivida. Ela guia, conforta e renova. É a chama que nunca se apaga, mesmo quando tudo ao redor parece frio. Quando o Espírito se torna real dentro de você, não há mais espaço para desespero, porque o medo não consegue habitar onde há luz. E essa luz não é externa. Ela nasce dentro de quem decidiu confiar novamente. Nesse reencontro, o Espírito Santo não o julga pelo tempo em que você se afastou. Ele o acolhe pelo simples fato de ter voltado. Ele não pergunta o motivo da demora, apenas o envolve com uma presença que cura o que nenhuma palavra poderia. É o abraço invisível de Deus, restaurando o que o desespero havia quebrado. O reencontro com a presença é o verdadeiro milagre, porque você percebe que não precisava de novas respostas, apenas precisava sentir de novo o toque que sempre esteve ali. E é nesse instante, quando a alma se cala e o Espírito fala, que você entende. O desespero nunca teve poder para afastá-lo de Deus, apenas o convite para voltar a ouvi-lo. Quando a última palavra abre o céu. Chega um momento em que não há mais nada a dizer. Todas as lágrimas já caíram, todas as perguntas já foram feitas, e o coração, cansado, se rende. É nesse exato instante que a última palavra nasce. Ela não é grito, não é lamento, não é pedido. É uma declaração silenciosa que atravessa o invisível. Seja feita a tua vontade. Essa é a palavra que abre o céu, porque é a palavra que fecha o ego. É o som de uma alma que aprendeu a confiar completamente, mesmo sem entender nada. A última palavra não é de desespero, é de entrega. Quando você diz isso de verdade, o Espírito Santo se manifesta com poder. Ele transforma o fim em recomeço, a dor em propósito, o silêncio em resposta. É como se o céu inteiro se inclinasse sobre a terra para acolher o coração que finalmente entendeu que Deus nunca errou o tempo, nunca abandonou o plano, nunca deixou de estar ali. Essa palavra é o ápice da fé. É a mesma que Jesus pronunciou na cruz em Lucas, capítulo 23, versículo 46, quando disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi o momento em que o céu se abriu, o véu se rasgou e o acesso à presença de Deus foi restaurado. Quando você faz o mesmo, entrega, confia, descansa, o Espírito Santo faz o céu se abrir dentro de você. A última palavra é o ponto onde a fé deixa de ser teoria e se torna certeza. Não importa o que você perdeu, o que passou ou o que ainda teme. Quando você diz, seja feita a tua vontade, o Espírito responde, eu já estou fazendo. E nesse instante, o desespero se dissolve, a alma se aquieta e o coração volta a pulsar em compasso com o coração de Deus. O céu não se abre por força, mas por rendição. E quando a última palavra sai dos seus lábios, não há mais distância entre você e o Criador. O Espírito Santo toma o controle, o caos se transforma em propósito e a presença de Deus se torna tudo o que você sempre buscou. É aqui que o ciclo se completa. O céu se abre e a alma finalmente encontra descanso.